Olá pessoal, nosso jogo está tomando forma, mas para que ele fique um pouco mais divertido, a gente precisa adicionar algumas coisas ainda. A primeira coisa que a gente vai adicionar é a ideia de pontuação. Então, à medida que a nossa nave vai destruindo inimigos, a gente vai aumentar a pontuação. Se a pontuação pertence a uma nave específica, seria interessante que a gente criasse esse atributo, né, na classe nave. Por que isso? Porque imagina que posteriormente a gente queira criar um jogo onde duas pessoas possam jogar. Então cada uma das naves vai ter uma pontuação diferente. Se a gente pensar que o nosso jogo vai ser jogado apenas por uma única pessoa, a gente poderia criar a pontuação em jogo, né? Porque seria a pontuação total do jogo. Eu gosto mais da ideia de pensar na pontuação na nave, tá? Então por isso eu vou fazer ela aqui na classe nave. Vamos lá então. Bom, criei aqui a variável pontos, começando com 0, e eu vou criar um método para incrementar pontos. Toda vez que esse método for chamado, ele vai fazer, vou chamar de incrementar, ele vai fazer pontos ser igual a pontos mais 1. Melhor, a gente pode dizer que as naves têm pontuação diferente. Imagina o seguinte, nossos inimigos, nem todos os inimigos têm a mesma pontuação. Então a gente poderia receber aqui um valor, vou chamar de pontos inimigo. Imagina que a gente pode criar depois mais naves, onde um inimigo específico pode dar uma pontuação 1, mas um inimigo mais forte, por exemplo, pode dar uma pontuação 5, 10 e assim por diante. Então, ao invés de adicionar sempre 1, a gente agora adiciona pontos inimigo. Acho que fica mais interessante. Beleza, então nosso método já foi criado. Toda vez que ele for chamado, a gente vai incrementar os pontos atuais da nave. Lembrando que a gente sempre começa com a pontuação 0. Tá? Assim, e em que situação que a gente vai aumentar a pontuação do jogador? Eu estou aqui na classe jogo. Então faz sentido a gente pensar que toda vez que um tiro colidir com um inimigo, a nossa nave ganha um ponto, né? Quer dizer que a gente matou um inimigo, a gente derrotou um inimigo. Então, onde a gente verifica a colisão? Justamente nessa parte do código, né? Estou verificando aqui se o inimigo colidiu com um tiro, isso daqui vai retornar verdadeiro, tá? E a gente remove os elementos, e além de remover os elementos, a gente pode chamar nave incrementa pontos. Lembra que a gente tem que passar um parâmetro aqui que vai ser justamente a pontuação do inimigo. Por enquanto, nosso inimigo não tem pontuação. Então a gente pode fazer isso agora também. A gente vai lá em inimigo, a gente vai dizer que pontos inimigo valendo 1. Depois a gente pode criar método, né, para que o nosso inimigo tenha pontuações diferentes. Então eu criei aqui pontos inimigo valendo 1. Agora sim eu posso chamar aqui incrementa pontos, passando inimigo, pontos inimigo. Então a gente já tem aqui a verificação, né? Quando a nossa nave derrota um inimigo, a gente vai incrementar o ponto. O que é que está faltando fazer? A gente precisa desenhar essa pontuação na tela, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou desenhar aqui dentro do draw. Então a gente vai chamar o método print pontos, dois pontos seguidos, e aí eu vou chamar a pontuação da minha nave. Esses pontos aqui. Ok, então a gente criou a gente está mostrando agora na tela os pontos da nossa nave. A gente está colocando na posição x igual a 20 e y igual a 50. O próximo parâmetro ele fala sobre a rotação, então se eu colocar 0 aqui eu quero dizer que não vai haver rotação. Além disso eu posso escalar a minha fonte para ficar um pouquinho maior, então ao invés de colocar 1, né, que seria o tamanho normal, eu vou colocar 1.3. Antes de testar, vou colocar aqui incrementar, havia esquecido do R, percebi aqui agora.
Acho que agora está ok, a gente pode testar. Beleza. A gente está percebendo, ó, quando um tiro colide com o inimigo, nossa pontuação aqui está aumentando. Próximo passo, já que a gente tem a ideia de pontuação, a gente pode pensar em criar vida para a nossa nave. Principalmente os joguinhos de antigamente, a gente tinha o personagem principal com algumas vidas. Então a gente pode implementar esse conceito também aqui no nosso jogo. Vou imaginar que a minha nave vai começar com 3 vidas. Tá? Então eu vou colocar aqui um novo atributo dentro da classe nave, vidas. Se você quiser fazer um teste ou fazer com que seu jogo comece com 1 vida ou 5 vidas, sei lá, você pode brincar com isso à vontade. No nosso jogo a gente pode ganhar vidas. Vamos imaginar na situação, a gente tem algum item que faça a gente ganhar uma vida, ou também a gente pode ter situações que a gente vai perder vida. Então a gente pode criar 2 métodos aqui justamente para isso. Vamos fazer isso. Fazer o ganhar vida, que justamente vai pegar a nossa vidas e vai incrementar em 1. Posso fazer aqui o perder vidas, onde caso alguma situação específica que vá fazer nossa nave perder uma vida, a gente pode chamar esse método. Ok, então vamos pensar na situação em que a gente vai perder vidas. Eu vou perder uma vida, por exemplo, quando uma nave inimiga se chocar com o meu jogador. Aqui dentro do jogo tem um momento, dentro desse for, que eu percorro todos os inimigos. Então eu posso chamar aqui o verifica colisão. Ao invés de passar inimigo e tiro, eu posso passar inimigo e nave. Como eu só tenho uma nave, eu não preciso percorrer aqui uma lista de naves, tá? Então eu vou fazer isso aqui fora desse segundo for, apenas dentro desse primeiro. Então eu vou fazer aqui logo depois do update, se inimigo colidiu com a minha nave, eu vou chamar nave perder vida. Beleza. Então toda vez que isso aqui for verdade, a minha nave vai perder uma vida. Certo. O que falta a gente fazer agora é mostrar as nossas vidas, né? Quantas vidas a gente tem para o jogador, né? Senão não faz sentido a gente utilizar esse conceito de vidas, tá? Como eu tenho 3 vidas atualmente, você pode, por exemplo, desenhar 3 coraçõezinhos na tela do jogador. Eu vou desenhar 3 navezinhas, né? Como eu já tenho a imagem da nave aqui no meu jogo, eu vou utilizar ela própria para representar as vidas. Como eu tenho 3 vidas, né? Eu vou ter mais de uma vida, eu vou fazer um for aqui, que vai de i igual a 1 até 3. E aqui dentro eu vou chamar o método draw, passando imagem da nave. A posição X eu vou colocar no 20 mesmo. A posição Y eu vou colocar 30. O próximo parâmetro fala sobre a rotação, então eu vou colocar 0, porque eu não quero que ele rotacione. E aqui seriam os 2 parâmetros de escala, do X e do Y. Eu vou escalar só o X, que ele já faz automaticamente a mesma escala para o Y. Lembrando que se eu colocar 1, ele mantém a mesma proporção. Se eu colocar 2, ele dobra o tamanho da nave. Eu vou colocar 0.3 para ver se fica bom. Além disso, como eu estou percorrendo aqui o for para mostrar na tela 3 naves, eu não posso desenhar as 3 naves no mesmo local. Eu tenho que desenhar uma do lado da outra. Como é que eu faria isso? Eu posso pegar aqui esse i que está variando, né, de 1 até 3 e multiplicar pela posição x. Então, a primeira navinha vai ser mostrada na posição x igual a 20. Quando o i for igual a 2, ele vai mostrar a próxima na posição x igual a 40. E quando o i for igual a 3, ele vai mostrar a última navinha na posição x igual a 60, que é 20 vezes 3. Certo, acho que precisa de alguns ajustes, né? Ficou muito junto aqui.
Então eu vou diminuir um pouco o meu Y, vou colocar 25, ele vai subir aqui no Y e vou diminuir um pouco o tamanho da minha nave. E vou fazer aqui um X um pouco maior. Vou fazer aqui começando no 30. Beleza. Acho que ficou um pouco melhor. A gente pode ajustar aqui a pontuação para começar no 30 também. Acho que agora está mais legal. Certo. A gente já está desenhando, só que tem uma questão aqui, né, que a gente pode mudar para ficar melhor. Se eu tenho a quantidade de vidas atual da nave podendo variar, não faz sentido eu sempre mostrar de 1 até 3. Eu posso modificar isso daqui. Então, vai ser de 1 até a quantidade de vidas atual da minha nave. Para que quando uma colisão ocorra, a gente mostre menos vidas. Não sei se vocês perceberam, mas na primeira colisão eu perdi as 3 vidas imediatamente. Por que que isso ocorreu? Porque a gente não removeu a nave inimiga. No momento que eu tenho uma colisão e a colisão continua acontecendo a cada frame, né, enquanto a nave inimiga está descendo, ele remove uma vida, depois a segunda, depois a terceira, né? A cada frame, essa verificação aqui vai ser verdadeira e a gente vai perdendo vida. Então, para que isso não ocorra, quando houver uma colisão do inimigo com a minha nave, eu vou remover o inimigo que colidiu. Então, aqui, remover. Eu removo e faço a minha nave perder vida. Agora, eu acho que faz mais sentido. Vamos testar. Opa, perdi uma vida. Pronto. Agora eu posso continuar o meu joguinho. Depois a gente pode fazer uma telinha de game over, né? Quando o nosso jogador perder as 3 vidas, né? Botar uma mensagenzinha que o jogo acabou, que ele perdeu, tá? Ou mostrar a pontuação maior na tela, a gente pode fazer essas melhorias depois. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima aula. Abraço!